Vídeo de hoje vai falar sobre a coletiva de Bruno Lage. Ele colocou o cargo à disposição depois do clássico contra o Flamengo. Inacreditável. Mas vamos lá, sem mais delongas. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Rumo a 130 mil inscritos, ajuda a gente. Palpites para hoje. Jogos das 18h30 do Brasileirão. Para mim, o Bahia e o Vasco vão empatar. Para mim, vitória do Cruzeiro contra o Red Bull Bragantino. Para mim, vitória do Santos contra o América, lanterna do campeonato. São palpites. Você viu na tela as cotações. Todas essas cotações estão lá no site do Aposta Ganha. Você pode cadastrar agora, rapidinho, no site, que ajuda muito o trabalho do nosso canal, clicando no link que está no topo dos comentários. Faz o cadastro rapidinho e aí você vai se divertir muito nesse domingo, mas ó, cabeça boa, responsabilidade, tá bom? Link no primeiro comentário. Sem mais delongas hoje. Bruno Lage, depois do jogo, chega na coletiva e diz assim, olha, eu tenho contrato até dezembro com o Botafogo, tem muito dinheiro de salário aí para receber ainda, tem lá os prêmios, né? Tem prêmio para ir a Libertadores, esse prêmio já está praticamente garantido, porque nós vamos mesmo para Libertadores, tem o prêmio de campeão, que a gente também está perto de alcançar, mas eu não tenho problema porque eu não sou ganancioso, eu não estou preocupado com dinheiro. O que eu não quero, palavras do Bruno Lage, é que essa pressão que está sendo exercida sobre mim seja exercida sobre os jogadores. Então, estou colocando o meu cargo à disposição. Assim, do nada. Ele não avisou aos diretores do Botafogo, ele mesmo disse isso na coletiva. Não, eu vim pra cá refletir muito, não conversei com ninguém antes de falar sobre isso. O que é curioso, tem tantos aspectos pra gente debater sobre essa decisão. Primeiro, só como informação, parece que a questão foi contornada. O Mazuco, quando soube, saiu correndo atrás do Bruno Lage. Quer dizer que ele falou isso mesmo lá na coletiva? Peraí, isso foi uma correria do pessoal do Botafogo atrás do Bruno Lage, jogadores também, conversaram com o cara, o Textor ligou, veja só, veja que loucura. E aí resolveram que, poxa, né, vamos abraçar o cara, calma aí, Bruno Lage, estamos com você e tal. Convenceram o Bruno Lage e pelas informações que vem de quem cobre o Botafogo, ele fica, a coisa... Mas é curioso, porque o Bruno Lage tem dito em coletivas recentes que não, eu sou um entendedor de futebol. Eu não tô aqui, eu não vim da arquibancada, eu não fui um cara que tiraram da arquibancada e me colocaram aqui do nada. Mas ele se comportou ontem de uma forma muito, muito passional como um torcedor. Torcedor que deixa a emoção aflorada. Ele, tão experiente no futebol, não deveria ter o comportamento que teve ontem. Além do mais, resvala no desrespeito com a tua diretoria. Os diretores estão no estádio. Você vai para a coletiva e fala um negócio desse antes de conversar com a tua diretoria, antes de expor a tua insatisfação. Você vai para o microfone fazer isso que fez. Acho completamente equivocada a conduta do Bruno Lage. Mas completamente equivocada. Vamos entrar aqui no mérito de tudo que foi dito. Sim. A insatisfação do Bruno Lage, a grande insatisfação, reside na quantidade de críticas que ele vem recebendo. Então, por exemplo, o Bruno Lage, e aí tem uma matéria hoje, onde está essa matéria? Está do GE, né? Tem uma matéria do GE que lista aqui os episódios que deixaram o Bruno Lage insatisfeito. E que geraram essa coletiva inacreditável de ontem. O Bruno Lage teria ficado insatisfeito já na estreia dele contra o Santos com as críticas que recebeu pela escalação do time, né? Aquele meio campo cheio de volantes, ele estava sem o Eduardo no jogo, ele não gostou das críticas que recebeu. Não gostou das críticas que recebeu pela eliminação do time na Copa Sul-Americana. E, pelo visto, ficou muito incomodado com as críticas de ontem. Vou falar mais profundamente sobre o jogo do vídeo de amanhã, o tradicional resumo da rodada que eu faço às segundas-feiras, que eu nem sei como vai ser gravado. No final do vídeo eu explico, talvez esse vídeo atrase, eu não sei, porque eu tô com uma questão pessoal aqui, que é um pouquinho séria, e no final do vídeo eu falo. Ele não gostou das críticas de ontem, porque ontem ele errou. Ontem ele errou na escalação de JP e Segovinha pelo lado direito. Ele errou. O Bruno Henrique teve liberdade. O Bruno Henrique desfilou pelo lado direito da defesa do Botafogo. Um erro que ele poderia ter corrigido no intervalo, que ele poderia ter corrigido até mesmo com o primeiro tempo em andamento, mas ele não corrigiu. O JP estava desprotegido. O JP não deveria, para começar, não deveria ter sido o escolhido. Ao ser escolhido, desprotegido, ficou ainda mais exposto. Então acho que foi um erro, acho que foi um erro não começar com o Tietê, acho que ele errou na estratégia, nas peças que escolheu para o jogo de ontem.
e, pelo visto, não gostou da pergunta nessa direção, não gostou de ser criticado por isso e não tem gostado desses questionamentos que vem recebendo. E aí eu preciso, com todo respeito, dizer ao Bruno Lage. Bruno Lage, uma coisa é treinar o Wolverhampton, outra coisa é treinar o Botafogo. Com todo o respeito que você me merece, eu não tenho dúvidas de que a Premier League está no topo dos campeonatos do mundo. Ninguém treina um time na Premier League sem capacidade. Eu não tenho dúvidas disso. Não tenho dúvidas de que o Bruno Lage conhece bastante de futebol. Conhece, mas muito de futebol. Agora, treinar um clube da expressão do Botafogo te traz esse tipo de dor de cabeça. Aliás, Bruno Lage, e aí me dirigindo ao senhor, ter um trabalho com exposição pública como o do senhor, como o meu, mas o do senhor muito mais, porque o senhor está mexendo com uma paixão, o senhor mexe com sonhos, com resultados, o esporte ele é uma coisa, né, para muita gente é muito importante, enfim. Ter exposição pública traz esse tipo de dor de cabeça mesmo. O seu trabalho, ele não é só avaliado pelo seu gestor. Quando você treina o Botafogo, tem milhões de pessoas avaliando o seu trabalho. O que é importante aí é a blindagem do que vem de fora lá para dentro. É como o clube, como a diretoria te protege, entende as suas decisões, respalda as suas decisões, te dá confiança no cargo. Se você tem tudo isso, se os jogadores estão comprados com a tua ideia, estão fechados com você, se você tem toda essa proteção, não tem por que se preocupar tanto com as críticas que vêm de fora. E pelo que a gente vê do Botafogo, pelo que a gente tem acompanhado dessa nova maneira como o clube é tocado, essa proteção existe. O Luiz Castro balançou e não foi pouco. E a diretoria do Botafogo bancou o Luiz Castro, mesmo com o Campeonato Carioca vexatório, horroroso. O Luiz Castro foi bancado. Ninguém mexeu no Luiz Castro. E a torcida ia lá, fora Castro, fora Castro. Então, senhor Bruno Lage, acho que a forma como o senhor conduziu tudo isso ontem, essa sua insatisfação, colocar o cargo à disposição, gerar um princípio de crise, de incêndio, numa noite que já era terrível, porque não tem coisa pior pro botafoguense do que perder pro Flamengo. Imagina, você perde a tua invencibilidade em casa justamente pro Flamengo. Isso pro botafoguense é horroroso. Então, não bastasse naturalmente a dificuldade que já existia ontem, o senhor adicionou um problema maior ainda. Sem que houvesse, pelo que a gente acompanha e pelo que a gente conhece desse novo Botafogo, qualquer indicativo de troca do senhor, de mudança do cargo, de demissão do senhor. Não havia. Quando o senhor usa o argumento de que colocar o cargo à disposição é uma tentativa de proteger os seus jogadores, o senhor vai me desculpar, mas eu não acredito. Não é o que parece para mim. Para mim, posso ter uma leitura distorcida do que aconteceu, mas para mim, a tentativa ali foi proteger a si mesmo, não aos jogadores, porque as críticas não estão sendo feitas aos jogadores, por mais que tenha se questionado, por exemplo, a postura do time no jogo da Sul-Americana na Argentina. O Marçal chegar depois do jogo e dizer, pô, o time entrou mole. Caramba, o time não pode entrar mole num jogo internacional, numa decisão de vaga. Ok, mas as críticas, na sua esmagadora maioria, não são direcionadas a um grupo, são direcionadas às suas decisões. Então, eu não me convenci do seu argumento de que colocar o cargo à disposição é proteger os seus jogadores. Não, eu acho que colocar o cargo à disposição é uma maneira de escapar das críticas que estão o deixando desconfortável. E aí também eu quero entrar num terreno de que é o seguinte, você, por exemplo, tem coisas que eu leio aqui, tem comentários que eu leio e eu não estou me colocando na mesma situação. Uma coisa é ser um jornalista. Eu tenho uma exposição pública de um determinado tamanho. Outra coisa é treinar o Botafogo. É muito maior. Eu não estou me comparando. Mas às vezes eu leio coisas aqui que eu falo, porra, são de uma injustiça, sabe? São de... você quer ver onde mais acontece isso? Não é nem aqui do canal, porque aqui a gente tem um debate muito saudável. Aqui tem um ou outro hater que, como espuma, eu jogo fora. Quando a gente narra futebol, quando a gente narra jogo de time brasileiro, você sai de uma transmissão do Brasileirão, o que te fazem de acusação de torcer pro time A, de torcer pro time B, de puxar pro time A, de puxar pro time B,
É uma loucura. As pessoas criam teses do rabo. É um negócio, assim, insano. Eu leio algumas, aí eu falo, porra, que vontade de mandar o cara para aquele lugar. Mas aí eu respiro fundo e falo, puta, beleza. E às vezes acontece do mesmo cara na quarta-feira te xingar e no domingo falar, nossa, o melhor narrador do mundo, que baita narração, porque aí você narrou pro time dele. É um negócio louco, muito louco. Então você respira, aí você vê o que tem sentido, aí às vezes, naquela mesma sequência de comentários, tem uma crítica lá que faz sentido. Pô, o Jorge deixou de observar isso aqui. Pô, a opinião que ele deu sobre isso aqui, eu acho que tá incorreta. Puta, é verdade, o cara tem razão. Uau, o Jorge exagerou ali, é verdade. Então você separa a espuma daquilo que realmente é valioso. E aí você toca o teu trabalho em frente. É a vida de quem é avaliado pelo público. Então, eu acho que é muito pequeno diante do projeto que é levar um clube da história, da expressão, da importância do Botafogo a um título. Eu acho muito pequeno se apegar a críticas que estão vindo da arquibancada e que a diretoria não está comprando, a diretoria está bancando. Eu disse isso aqui no vídeo da quinta-feira. Gente, eu duvido que a decisão de abrir mão da Sul-Americana tenha sido exclusivamente do Bruno Lage. Inclusive, fiz uma defesa aqui do Bruno Lage. Falei, gente, isso vem de cima. É óbvio que se a diretoria do Botafogo chegar pro Bruno Lage e disser a Sul-Americana é prioridade, ele vai botar força máxima. Mas a prioridade é o brasileiro. Tá na cara. Pra mim, sempre esteve na cara. Fiz uma defesa do Bruno Lage sobre esse aspecto. Então eu acho que a reação de ontem, ela é muito exagerada. Crítica todo treinador vai receber, Bruno Lage. Só treinou o Benfica, né? O Benfica é um clube de massa. O Benfica é um clube grande. Tem a obrigação de vencer os títulos, de brigar com o Porto, de brigar com o Sport, em ter pressão pra ser campeão, cara. É normal. Todo treinador passou. O Luiz Castro passou por isso. O Caçapa veio aqui e ganhou os 4 jogos. Se o Caçapa tivesse perdido um dos 4 jogos, já seria um monte de... Olha o Caçapa, olha o que deu, e tá inventando. Tá? É do cargo, é da natureza do cargo. Então, senhor Bruno Lage, me desculpe, se o senhor não quer esse tipo de pressão, ou o senhor tem que escolher uma outra carreira, ou o senhor tem que escolher clubes onde a pressão não será tão grande. No Botafogo será. A torcida do Botafogo é exigente. É uma torcida machucada. É uma torcida que enlouqueceria se esse título brasileiro escapasse das mãos. E aí tem outra coisa. Quando o Bruno Lage foi contratado, vamos dirigir ao senhor, quando o senhor Bruno Lage foi contratado, o senhor sabia da pressão que era manter um time no primeiro lugar do campeonato. Aliás, o senhor pegou o time com 7 pontos e até aumentou essa vantagem. Então, ele se incomodou também com as comparações ao trabalho do antecessor, ao trabalho do Luiz Castro. Bruno Lage, isso é inevitável. Você acaba de assumir um time líder, porque o outro treinador resolveu ir embora. Obviamente que as comparações existiriam. Meu Deus! Não é nada. O que é curioso é que quando a gente ouve o Bruno Lage falar sobre isso, parece que ele se deparou com uma situação inesperada. Estão comparando o meu trabalho com o do Luiz Castro? Meu Deus. Ora, o senhor sabia disso, professor? O senhor sabia que isso ocorreria? Isso ocorreria em qualquer lugar. Até no Wolverhampton, onde a pressão é muito menor do que no Botafogo, se o senhor chegar lá, com o Wolverhampton em primeiro, em segundo, em terceiro, bem, muito acima da expectativa, e aí o senhor chega para suceder o treinador que aceitou uma outra proposta, óbvio que os trabalhos seriam comparados. Não tem jeito. O que tem me parecido, professor Bruno Lage, é que o senhor tem tentado um 4-4-2, o senhor parece ter uma predileção pelo 4-4-2, que é um sistema diferente daquele que vem dando certo no Botafogo. E me parece, posso estar errado, que o senhor nesse momento tem uma preocupação, uma pretensão de deixar um pouco mais da sua marca do trabalho, mas até agora isso não vem dando certo. O mais recomendado é manter a mesma estrutura que vinha dando certo com o Luiz Castro. Isso me parece também que está acontecendo e o incomoda de alguma maneira. Porque eu entendo, também não deve ser muito fácil para um profissional, e eu não estou dizendo isso com ironia não, estou dizendo de verdade, para um profissional que entende tanto de futebol como o Bruno Lage, realmente não deve ser fácil você chegar e não colocar tanto assim a tua marca, porque já tem um trabalho anterior que fez, mas
o senhor assumiu um clube com esse desafio de manter... O senhor não é diferente. Geralmente, quando ligo o telefone do técnico toca, é assim... Oi, fulano, tudo bem? Então, temos um clube aqui que tá na merda. Tá ferrado, o treinador tá brigado com o time, não fala direito com o elenco, o time tá tomando 3 pancadas, acabou de tomar 4-0 num clássico, vem pra cá socorrer. Geralmente, o treinador só assume clube quando o clube tá na merda. Mas não foi o caso. E o senhor sabia disso. Eu repito, nada disso é surpresa. Assumiu um time líder, puxa vida, carro andando bonitinho na estrada, perfeito, um carro 0 km. Porra, modelo do ano, pá, motor bala, não tem nem 2.000 km de rodagem, tá lindo. É só... Mas aí o senhor quis mudar um pouquinho a rota e complicou um pouquinho. E aí a crítica veio, e o senhor não conseguiu administrar bem, não conseguiu entender bem isso. Então eu acho que, é botar a bola no chão, é respirar, é entender que no Brasil a pressão existe, e com todo respeito, não acho que qualquer dessas críticas feitas tenha sido desarrazoada. Nenhuma delas. Aliás, senhor Bruno Lage, o senhor vai falar dos adeptos, da torcida, da cobrança. Essa torcida que cobrou muito e que se revoltou sim na rede social, porque eu também fiz um vídeo na quinta-feira, aí o pessoal começa, ué, mas que revolta? Revolta? Onde? Revolta? Eu não vi revolta? Você tá maluco? Revolta? Porra, pega o post depois do jogo contra o Defensa e Justiça, porrada, uma avalanche de comentário, reclamando, criticando, xingando o Bruno Lage, xingando isso, xingando aquilo, puto da vida, não pode abrir mão da Sul-Americana, 20 e poucos anos você ganhar o título, tava um monte lá. Então, existiu, sim, pós-jogo, de boa parte da torcida, uma revolta na quinta-feira. Então, também, não vamos passar pano pra isso. Vamos passar pano pra isso. Encarar a verdade não quer dizer provocar crise, não quer dizer má intenção. Ah, lá veio o Jorge querendo achar problema onde não tem. Não, existiu. No pós-jogo, existiu nas redes do Botafogo. Redes do Botafogo. Existiu. Mas aí, torcedor, esfriou a cabeça, falou, puta, tem um clássico sábado com o Flamengo. Tem um título brasileiro, a gente precisa abraçar esses caras. Aí, os caras foram 4 horas da manhã pro aeroporto. E aí, tamo com vocês, vamos lá, sábado é o clássico, tamo junto, levanta a cabeça. Pô, desculpa, professor, a torcida apoiou. A torcida lotou o estádio ontem, a torcida fez uma baita festa no início, a torcida mostrou que tá junto. Mas aí, quando o senhor arma uma estratégia que não dá certo, é óbvio que a crítica tem que vir, meu Deus do céu. Então, assim, muito desproporcional a reação do Bruno Lage, mas totalmente desproporcional. Só quero pegar um ponto aqui sobre essa coisa da torcida. Como eu digo aqui sempre, não tô aqui para pautar comportamento de torcedor, para determinar como agir, como torcer, como fazer, como proceder, não tô para cagar essa regra aqui não. Mas eu só vou fazer um convite à reflexão, porque quando eu vi a imagem do aeroporto na madrugada de quinta, falei, caramba, cara, pô, achei da hora, achei, falei, pô... Tá aí, o time, né, acabou de ser eliminado, você mostra que tá com os caras e tal, você mostra que tá focado no objetivo maior, puxa, tá interessante, legal, achei. Aí, vendo o que aconteceu ontem, eu tenho refletido assim sobre isso, eu fiquei pensando, caramba, será que é o melhor a se fazer? Porque se você é eliminado de um torneio que é importante, não é tão importante como o brasileiro, mas é uma eliminação, com erros de estratégia do treinador e com uma postura ruim do time no campo. O Marçal falar depois do jogo, não sei se eu já falei isso aqui, desculpa se eu tô repetindo, o Marçal chegar depois do jogo, entramos mole. Pô, não dá, né? Uma competição internacional nós entramos mole. Eu nem entrasse. Será que é o ideal mesmo? Será que a gente não deixa o jogador muito confortável? Eu acho que pode ter um exagero do competição tal é obrigação. Arerê, se não ganhar vai morrer. Eu acho um absurdo isso. Mas eu acho que também a gente pode estar afrouxando demais a corda do outro lado. Eliminado. Tamo junto. Sinalizador, fogos. Eu não sei. Eu tô de verdade, propondo um convite assim a uma reflexão sobre esse assunto. Eu não sei. Talvez o ideal seja um meio do caminho. Chegar pros caras e falar, pô, não dá pra cair do jeito que caiu pro Defensa e Justiça, pelo amor de Deus. Não era pra tratar a Sul-Americana desse jeito, se o torcedor entende isso. Eu até compreendo o tratamento que o Botafogo deu à Sul-Americana. Veja o meu vídeo de quinta-feira que eu deixo isso claro lá. Mas tamo com vocês aí, ó. Pô, sacanagem quinta-feira, hein? Mas vamos lá, sábado a gente vai estar junto de novo. Marcar uma posição de que, ó, não gostamos
Dava para mais, dava para ganhar 2 competições, é um ano histórico pro clube, é uma oportunidade única, que o clube não tem há tanto tempo, mas, pô, beleza, sábado tamo lá de novo, vamos que vamos, não vamos aceitar mais essa postura na sequência do Campeonato Brasileiro. Talvez esse equilíbrio seja o ideal, mas eu não sei, eu não tenho opinião formada definitiva sobre isso, eu não sei nem o que é o ideal pra minha vida, pô, vou saber pra 500 milhões de torcedores, sei lá, pô, sei lá. Aí é cada um. Mas acho que vale repensar um pouquinho, né? Analisar um pouquinho, para quando isso acontecer de novo, se essa realmente é a melhor estratégia. Mas enfim, o Bruno Lage fica. O saldo do vídeo é, na minha opinião, o Bruno Lage, com todo respeito, professor, não quis defender o elenco. Ele quis defender a si próprio na coletiva de ontem. E ele vai continuar recebendo as críticas, não tenha dúvida. Botafogo vai ter o Atlético Mineiro fora de casa pela frente depois da data FIFA. Tem aí 2 semanas praticamente para se preparar para esse jogo e tomara que num ambiente mais tranquilo, que o Bruno Lage compreenda o tamanho da responsabilidade que ele tem. E como é natural um técnico de futebol. Poxa, não houve ameaça ao Bruno Lage, não houve qualquer crime cometido, nada foi arremessado, ele não foi agredido. Gente, o que teve foi crítica à decisão de um treinador. Puxa vida, um cara como o Bruno Lage lidar assim, com esse tipo de situação, é assim, na primeira crise, em tão pouco tempo que ele tá aqui, no primeiro resultado grave mesmo, né? Muito pior perder pro Flamengo ontem do que ser eliminado da Sul-Americana, mas muito pior. Aí ele reage assim. Esperamos que isso não se repita, porque isso pode ter um efeito destrutivo no vestiário, no mental, no psicológico dos jogadores, na motivação da torcida. Foi péssimo que o Bruno Lage, ao longo dessas 2 semanas, consiga se redimir de alguma forma. E a primeira forma de se redimir é ganhando do Atlético Mineiro fora de casa, na Arena MRV, daqui a 2 semanas. Vamos ver. Ainda acho que o Botafogo será campeão brasileiro, ainda acho que é uma turbulência normal de meio de campeonato, de derrota para o maior rival, que sempre dá uma dor de cabeça, ainda acho. Mas o Bruno Lage precisa ter um couro mais grosso, porque a vida de treinador de futebol, infelizmente, é essa. Bom, tá dada a minha opinião sobre o assunto. Vídeo do domingo. Seguinte, amanhã eu tenho o tradicional vídeo toda segunda-feira de resumo da rodada que eu não sei como será gravado. Porque na próxima noite eu dormirei no hospital. A minha filha está hospitalizada, está numa UTI com um problema respiratório, que está se recuperando, né? Teve um broncoespasmo, um episódio seríssimo de dificuldade de respirar, de saturação baixa, de batimento na casa de 170. Foi uma loucura ontem. E mesmo assim, teve vídeo, mesmo assim, narrei ontem o jogo do Furacão e do Galo. Mesmo assim, tô aqui gravando o vídeo. A minha esposa dormiu com ela na noite anterior e na próxima serei eu, para que a minha esposa venha para casa e possa descansar um pouquinho. Só pode dormir um na UTI por noite, né, um acompanhante. Então, eu não sei. Talvez esse vídeo de amanhã saia com atraso. Talvez esse vídeo de amanhã não saia. Eu não sei. Honestamente, não sei como vai ficar a logística para amanhã. Já estou me justificando antecipadamente. Se os inscritos e inscritas do canal sentirem a falta do vídeo da segunda-feira, porque tem uma questão pessoal que está tomando a nossa preocupação e as nossas horas aqui. Mas está tudo controlado e estabilizado. É só mesmo uma questão de recuperação plena dessa capacidade respiratória para que ela volte para casa sem qualquer risco de uma recaída, ok? Então é isso. Bom domingo para todos. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.